que é pregar o evangelho? Hoje pregar o evangelho na cabeça das pessoas é dizer coisas bonitas, Deus te ama e tem um plano, não sei o que lá. Mas na verdade, na vida real, isso não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho, em resumo, é dizer que as pessoas precisam se arrepender do tipo de gente que são, do tipo de vida que levam, ou elas irão para o inferno. Isso é pregar o evangelho. Não é, ai, você é tão lindo, você é a obra-prima. Isso aí não é pregar o evangelho. Você está entendendo? Vamos cantar, e aí vai cantando, e a pessoa, nossa, que lindo isso. E o cara é do inferno e acha bonito. Então, se alguém que não é de Deus está ouvindo você pregar e se sentir bem, você falou qualquer coisa menos o evangelho. Menos o evangelho. Porque o evangelho é o confronto. Por isso que o chamado de Deus é desconfortável. Porque o chamado de Deus é desconfortável porque a palavra que a gente prega é a palavra do juízo. O juízo está vindo aí. Você tem a chance agora de se converter. O que eu tenho que fazer? Morrer. Como morrer? Morrer para tudo que você pensa, tudo que você acha, tudo que você gosta, e nascer para Deus, e ter uma vida baseada na vontade de Deus. Esse chamado é muito desconfortável. Esse chamado, então... Vivemos em uma época em que o termo evangelho é amplamente divulgado, mas infelizmente, muitas vezes deturpado em muitos púlpitos, programas do TV, redes sociais e até mesmo dentro de igrejas. O evangelho que tem sido pregado já não se parece com aquele que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos e deixou como missão para a igreja. O evangelho moderno, um chamado ao conforto, ao sucesso e à autoajuda que vemos em muitos lugares hoje, é um evangelho adaptado, moldado para agradar aos ouvidos humanos. Um evangelho que fala mais sobre prosperidade financeira, conquistas pessoais, realizações emocionais e satisfação de desejos terrenos do que sobre arrependimento, santidade e transformação de vida. Muitos pregadores têm anunciado uma mensagem centrada no homem e não em Deus. Fala-se em determinismo, palavra profética de vitória, campanhas de bênçãos materiais e uma infinidade de promessas que giram em torno de um Deus que seria quase como um garçom celestial, sempre pronto a atender nossos pedidos, como se a nossa felicidade fosse o objetivo final de Deus. Pouco se fala sobre cruz, renúncia, arrependimento, pecado, justiça e juízo. Pouco se confronta a humanidade com sua condição caída e sua real necessidade de redenção. As mensagens são formatadas para não ofender, para não incomodar e para manter as igrejas cheias, ainda que de pessoas que nunca nasceram de novo. O verdadeiro evangelho de Jesus Cristo, um chamado ao arrependimento e à vida eterna. O evangelho que Jesus deixou não é uma promessa de vida fácil, mas uma convocação à mudança profunda de vida. Jesus começou sua pregação com uma palavra forte: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. O verdadeiro evangelho é um convite à transformação interior. Não é sobre ter mais dinheiro, mais sucesso ou mais aplausos, mas sobre ter um novo coração, uma nova mente e uma nova vida que glorifique a Deus. É o anúncio de que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. Mas que há um caminho de reconciliação com o Pai, e esse caminho, o Cristo. Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Mateus 16:24. Essa é uma mensagem de renúncia e compromisso. O evangelho verdadeiro confronta o pecado, chama ao arrependimento e aponta para a graça salvadora de Deus que nos alcança, não por méritos, mas por amor imerecido. O evangelho da cruz. O centro da mensagem. Paulo foi enfático ao dizer: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23. O centro da mensagem cristã não é o conforto material, mas a cruz. O sacrifício de Jesus é o ponto central. O Filho de Deus morreu pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O verdadeiro evangelho também não promete
ausência de sofrimento. Pelo contrário, Jesus alertou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. João 16:33. Os apóstolos não ficaram ricos, não viveram em palácios, e muitos deles morreram martirizados por causa da fé. Eles viveram para pregar o arrependimento, a graça e a esperança da vida eterna. A responsabilidade da igreja hoje, a igreja dos nossos dias, precisa urgentemente voltar ao evangelho genuíno. Precisamos de pregadores que amem mais a verdade do que os aplausos. Líderes que preguem com lágrimas nos olhos e com temor no coração, sabendo que um dia prestarão contas diante de Deus pelas almas que lhes foram confiadas. Devemos nos perguntar: estamos apresentando um evangelho que salva ou apenas palavras que agradam? Estamos formando discípulos de Jesus ou consumidores religiosos? Estamos preparando as pessoas para o reino de Deus ou para uma vida de ilusões? Temporary. O chamado de Jesus ainda ecoa. Jesus continua chamando: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Mas o alívio de Jesus não é apenas emocional ou material. É uma libertação espiritual. É tirar o peso do pecado e nos dar uma nova vida em Cristo. O verdadeiro evangelho ainda é poderoso para transformar, libertar e salvar. Ele nos tira das trevas e nos leva para a maravilhosa luz de Deus. Ele nos chama a viver não mais para nós mesmos, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Conclusão: é tempo de despertarmos e retornarmos ao evangelho de Cristo. A igreja precisa voltar a pregar a cruz, o arrependimento, a graça e o juízo. Precisamos de mensagens que preparem as pessoas para a eternidade, e não apenas para os próximos dias. Que cada um de nós possa ouvir o chamado de Deus: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Efésios 5:14. Que o nosso compromisso seja com a verdade de Deus, e não com a aprovação dos homens. Amém.